Um dos efeitos colaterais do Monjaro é intestino preso. E hoje eu vou te ensinar como sair desse quadro de forma fácil, rápida e segura. Oi, eu sou Luana, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas a buscar um estilo de vida mais saudável, comer comida de verdade sem neura, sem preocupação e ter essa mudança de hábito. Tá, primeiro a gente tem que entender por que o Monjaro tem essa questão do intestino preso. Por que os pacientes têm ou não têm. Alguns têm, outros não. Então, qual que é a função ali do Monjaro, né? Quando a gente pensa no paciente que está consumindo o Monjaro, a gente tem a questão do esvaziamento gástrico muito lento. Então, o alimento, ele passa de forma mais lenta, ele fica ali e o paciente acaba se sentindo muito saciado. Por isso que, o paciente que utiliza Monjaro está o tempo todo sem fome, não tem vontade de comer, porque realmente o tempo todo ele está saciado. Isso é uma das funções maravilhosas do Monjaro para quem está realmente tentando diminuir a quantidade de comida. Mas com isso, o paciente é um paciente que acaba comendo menos volume de comida, comendo menos fibra, tomando menos água, porque ele também não está tendo essa capacidade de consumir bastante quantidade de água. Então, o primeiro ponto é a gente pensar que se o paciente começa a comer menos, consequentemente, a frequência de ir ao banheiro é menor, certo? Então, eu não estou indo ao banheiro, agora eu tenho que pensar, beleza, eu não estou indo ao banheiro, mas eu estou indo normal. Então, às vezes pode ser exatamente pelo fato somente de você não estar comendo uma quantidade suficiente para formar um bolo fecal e tu está indo evacuar o tempo todo. Agora, segundo, não, eu não estou indo no banheiro e quando eu vou com dificuldade. Então, aí é um ponto a gente analisar exatamente por esse fato. Você está constipada, você está com o intestino preso. E por que estamos com o intestino preso? Então, muitas vezes a gente está com o intestino preso pela falta de fibra ou pela falta da questão de água. Então, são vários motivos que a gente tem que tentar investigar o porquê que realmente eu não estou evacuando. O principal ponto ali que eu falei, o consumo de fibras, então o paciente que come pouca salada, pouca fruta, pouco legume. Segundo, pouca água, O paciente às vezes acaba sempre se sentindo saciado, então ele tem muita dificuldade de tomar água porque ele está sempre cheio, então ele não consegue tomar muito volume de água ao longo do dia. E isso faz com que as fezes vão ficar endurecidas, vão ficar ressecadas e, consequentemente, você está tendo dificuldade aí para evacuação. Beleza, agora vamos para a parte prática. Quando a gente pensa nessa questão de o que fazer para o meu intestino funcionar de forma melhor. Ajuste de alimentação, com certeza, quantidades, tudo isso é importante, a nutrição ela vai te ajudar nessa parte de quantificar o alimento, mas a qualidade também importa, Então, quando a gente pensa na questão de qualidade, a gente tem que pensar na quantidade de fibra que eu estou consumindo. Eu não estou falando para você se entupir de aveia, de psyllium, de chia, de linhaça, de sei lá o que for, de alimento integral. Não, parte pro básico, São os vegetais, legumes, verduras, hortaliças, principalmente as cozidas, que é mais fácil para a digestão de quem está no uso do Monjaro. Então, incluir isso nas suas principais refeições, ou almoço, ou jantar. Então, o almoço é uma refeição que normalmente a gente come comida, então é fácil de incluir. Mas, às vezes, na janta, a gente está tendo dificuldade, o paciente come lanche. Come um pão lá com frango. Mas, coloca uma alface, põe um tomate, coloca uma cenoura ralada nesse patê de frango, ou faz uma saladinha separada para tu consumir. Então, comece a consumir. E fruta. Inclua fruta ao longo do seu dia, no seu café da manhã, nos seus lanches, nos intervalos, ou uma sobremesa. Então, incluir a fruta também é importante, porque são alimentos que são ricos em fibra. Então, tô comendo, beleza, comecei a aumentar o consumo de vegetais, legumes e verduras, ou consome bastante. Aí a gente entra com esses outros tipos de fibras, o psyllium e a chia, eu gosto de indicar, tá? Mas não é para se entupir de chia e psyllium o tempo todo, senão vai dar efeito rebote. Então, muito cuidado com quantidade. O que eu aconselho? No máximo uma colher de sopa por dia, tá? Então, você consumir uma colher de sopa no seu dia vai te ajudar. Como consumir? Coloca na fruta, coloca na comida, põe no shake, vai tomar um whey, coloca o psyllium junto, ou a chia, ou amassa uma banana, coloca o psyllium junto, põe no meio da comida. Não precisa ser tudo de uma vez, pode fracionar ao longo do teu dia também, mas incluir tanto o psyllium ou a chia ao longo do teu dia também vai te ajudar já no processo. Além disso, obviamente, água, E aí, quando a gente pensa em água, o ideal é você calcular essa quantidade de água que você vem consumindo, Então, o ideal é você fazer a conta de 0,035 vezes o seu peso. Essa é a quantidade certa para você consumir de água ao longo do seu dia. Luana, mas eu não consigo, a capacidade é pouca. Fraciona.
né? Então vai tomando de golinho em golinho, canudos ajudam bastante, porque aí tu não consegue, não toma tanto, mas é tomar aos pouquinhos. Não adianta você querer acordar, achar que vai conseguir tomar 500 ml de água, nem sempre consegue, né? Mas você ir fracionando ao longo do dia, quando você vê, tomou ali no mínimo os 2,5 litros. E é o ideal, tá? Eu sempre aconselho, não quer fazer a conta? Então no mínimo 2,5 litros, precisa. Mas eu tenho um peso muito alto, essa conta deve estar errada. Não tá errada não, o que tá errado é o seu peso, não a conta. Então realmente precisa tomar essa quantidade de água sim, tá? Senão a gente vai começar a perceber os sinais e sintomas de desidratação também, né? Não somente a parte do intestino, mas tu tá começando a ter dor de cabeça. Às vezes é porque tá desidratado. Então comecem a tomar bastante água. Então, principalmente para essa parte de desidratação e também para a parte do intestino começar a melhorar. Porque eu preciso hidratar essas fezes. Não adianta eu me entupir de fibra, de granola, de integral, de salada, mas eu não tá consumindo água. Vai ficar empelotado, vai empedrar e aí para sair, meu amigo, vai ser difícil. Outras dicas que eu gosto de colocar para paciente que está constipado, kiwi e pitaia antes de deitar, tá? Então, antes de dormir, comer lá um kiwi ou uma pitaia ajuda também bastante no trabalho intestinal. A ameixa seca também ajuda. Então, são alimentos mais laxativos que também te auxiliam nesse processo. Então, eu indico sempre, todo dia antes de dormir, vai lá e come um kiwi, ou come uma pitaia, ou come umas 2, 3 ameixas secas, que vai também te auxiliar nesse processo aí de evacuação. O que não fazer? Evita ao máximo e não tome laxante, pelo amor de Deus. Mas eu preciso tomar laxante para esvaziar, mas vai ficar mal acostumado. Quando vê, só vai no banheiro com laxante. Fora que prejudica toda a tua flora intestinal. Então o laxante, ele limpa o teu intestino, né? As microvilosidades já nem tem mais. Então tem que cuidar muito com esse uso de laxativos. Segundo ponto, cortar carboidrato demais. Mas eu só vou comer salada e carne. Tá, e o carboidrato e o amido? Como é que a gente vai formar um bolo fecal bom? Né? Então, é legal e não é legal tirar o carboidrato. Então, eu preciso do carboidrato também para me gerar energia. A gente foca tanto às vezes na proteína, mas o carboidrato também se faz importante. Então, não vem com essa de querer cortar um monte de carboidrato, se entupir de laxante, porque isso vai piorar o caso. E aí sim a gente vai ter que fazer todo um trabalho de modulação intestinal para melhorar tudo tua parte intestinal. Se você já tá dias sem evacuar, tá com o teu abdômen distendido, tu tá com muita dor abdominal, porque realmente não está conseguindo evacuar, eu te aconselho a procurar ajuda profissional, seja nutricionista ou seja médico. Mas a parte da nutrição para a gente fazer esses ajustes. E aí, se houver necessidade, a gente entra com prebiótico ou probiótico para fazer toda uma modulação do teu intestino melhorar. Então, se tá tendo dificuldade, não é legal e não é normal, tá? Então, cuidado. Porque tem gente que normaliza o ficar sem ir no banheiro uma semana. Deus me livre, tu vai ficar enfesado. Não faça isso. Então, realmente, procure ajuda se você tá aí mais do que 3 dias, 4 dias sem evacuar. Então, se você está tendo dificuldade para essa parte de evacuação, eu posso te ajudar. Eu tenho o Nutriflex, que é o meu acompanhamento, a minha consultoria online, que eu atendo vários pacientes, principalmente com essa parte aí de utilização de Mounjaro, que só quer uma orientação, só quer um acompanhamento. Eu vou avaliar a parte de exames também, vou avaliar essa parte de suplementação, se necessário. A gente vai montar um plano alimentar individualizado para você, conforme os seus objetivos, a sua rotina, e tudo muito perfeito. Então, se você quiser, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também para vocês entrarem em contato, eu te explicar como é que funciona o Nutriflex e a gente ajustar tudo isso. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, se inscreve no canal e compartilha com quem está utilizando o Mounjaro e está tendo dificuldade para evacuar.